Fui forçada a viver com meu maior inimigo, mas descobri seu segredo na madrugada. Meu nome é Helena, tenho 52 anos e até 3 meses atrás eu pensava que conhecia toda a minha família. Trabalhava como professora aposentada em uma escola pública de Belo Horizonte, vivia sozinha em meu apartamento simples, mas aconchegante, e tinha uma vida tranquila. Pelo menos era o que eu acreditava até receber aquela ligação que mudaria tudo. Era uma terça-feira chuvosa de março, quando o telefone tocou. Do outro lado da linha, uma voz formal se apresentou como Dr. Antônio Mendes, advogado da família. Senhora Helena Santos? Perguntou ele. Sim, sou eu, respondi sentindo um frio na barriga. Preciso comunicá-la sobre o falecimento de sua tia-avó, Dona Eulália Ferreira. A senhora foi mencionada em seu testamento. Fiquei sem palavras. Tia Eulália era uma parente distante que eu mal conhecia. Lembrava-me vagamente de tê-la visto em alguns encontros de família quando era criança. Mas depois disso, nunca mais tivemos contato. Ela morava em uma fazenda no interior de Minas Gerais. Era solteira e, pelo que eu sabia, não tinha filhos. Senhor doutor, acho que há algum engano, disse eu, ainda confusa. Eu mal conhecia minha tia-avó. Não há engano, senhora Helena. Dona Eulália deixou instruções muito claras. A senhora herdou a Fazenda Santa Maria, com todas as suas terras, animais e construções. Meu coração disparou. Uma fazenda inteira? Isso parecia impossível. Mas havia mais. Contudo, continuou o advogado, existe uma condição no testamento. Claro que existia. Nada na vida era simples assim. A fazenda também foi deixada para outro herdeiro, o senhor Eduardo Ribeiro. Vocês dois devem morar juntos na propriedade por um período mínimo de 6 meses, para que possam efetivamente tomar posse da herança. Caso contrário, a fazenda será vendida e o dinheiro doado para a caridade. Eduardo Ribeiro. Esse nome fez meu sangue ferver na mesma hora. Eduardo era meu colega de trabalho há 15 anos. E também a pessoa que eu mais detestava no mundo inteiro. Eduardo chegou à escola, onde trabalhávamos no mesmo ano que eu, há 15 anos. Desde o primeiro dia, foi como se fôssemos água e óleo. Ele era arrogante, se achava melhor que todos os outros professores. Sempre criticava meus métodos de ensino e fazia questão de me contradizer em todas as reuniões. Lembro-me perfeitamente do nosso primeiro encontro. Era meu primeiro dia na Escola Estadual Dom Pedro II. Eu estava nervosa, querendo causar uma boa impressão. Havia preparado uma apresentação sobre métodos inovadores de alfabetização para mostrar na reunião de professores. Quando terminei de falar, Eduardo levantou a mão e disse, com um sorriso irônico, interessante, Helena, mas esses métodos que você apresentou já estão ultrapassados. Li alguns estudos recentes que mostram uma abordagem muito mais eficiente e começou a desmontar todo o meu trabalho, na frente de todos os colegas no meu primeiro dia. Senti minha face esquentar de vergonha e raiva. A partir dali, nossa relação se tornou uma guerra constante. Eduardo tinha 48 anos, era solteiro, morava sozinho e parecia não ter vida social. Era bonito, admito, com seus cabelos grisalhos sempre bem penteados, olhos verdes e porte elegante, mas sua personalidade arrogante estragava tudo. Sempre usava ternos impecáveis, mesmo sendo apenas um professor, e falava como se fosse o dono da escola. Durante todos esses anos, brigamos por tudo. Métodos de ensino, organização de eventos, uso da sala dos professores, horários de aula. Se eu defendia uma ideia, ele automaticamente se posicionava contra. Se ele propunha algo, eu encontrava 1000 defeitos. Os outros professores já estavam cansados das nossas discussões. E agora descobria que esse homem odioso era, de alguma forma, aparentado com minha família e que teríamos que morar juntos por 6 meses para receber uma herança. Uma semana depois da ligação do advogado, eu estava dirigindo minha velha estrada pelas estradas de terra de Minas Gerais, a caminho da Fazenda Santa Maria. Eduardo viajava em seu carro, um Civic preto sempre impecável logo atrás de mim. Havíamos combinado de chegar no mesmo dia para acertar os detalhes da nossa convivência forçada. A fazenda ficava a cerca de 200 quilômetros de Belo Horizonte, em uma região montanhosa linda, cheia de mata atlântica preservada. Quando avistei a propriedade, meu coração deu um pulo. Era muito mais bonita e grande do que eu imaginava.
A casa principal era uma construção antiga, de estilo colonial, pintada de branco com detalhes azuis. Tinha uma varanda ampla com colunas, jardins bem cuidados e uma vista espetacular das montanhas. Ao redor, havia currais, um estábulo, uma horta enorme e pastos verdejantes onde algumas vacas pastavam tranquilamente. Dona Conceição, a caseira de 65 anos que cuidava da propriedade há mais de 20 anos, nos recebeu com um sorriso caloroso. "Que bom que chegaram", disse ela, enxugando as mãos no avental. "Dona Eulália ficaria muito feliz de saber que a fazenda ficará com a família. Ela nos mostrou a casa. Era espaçosa, com 4 quartos, 2 banheiros, uma cozinha enorme com fogão a lenha, sala de jantar, sala de estar e uma biblioteca repleta de livros antigos. Os móveis eram de madeira maciça, antigos mas bem conservados, e havia fotografias de família espalhadas pelas paredes. Escolhi os 2 quartos mais distantes um do outro", disse Dona Conceição, piscando o olho. "O doutor Antônio me contou que vocês, bem, que precisam de espaço." Eduardo carregava suas malas com cara de poucos amigos. Usava uma camisa social branca e calça social preta, completamente inadequada para uma fazenda. Eu, pelo menos, havia tido o bom senso de vestir uma calça jeans e uma blusa confortável. "Espero que fique claro", disse ele, me encarando com seus olhos verdes cheios de irritação, "que estou aqui apenas por necessidade. Não pretendo fingir que somos amigos." "Ótimo", respondi seca como sempre, porque eu também não aguentaria 6 meses de falsidade. Dona Conceição balançou a cabeça, murmurando algo sobre orgulho demais, enquanto voltava para a cozinha. Os primeiros dias na fazenda foram terríveis. Eduardo e eu mal nos falávamos, exceto para discutir questões práticas como horários de refeições e divisão das tarefas domésticas. Ele insistia em usar roupas sociais mesmo para cuidar dos animais, o que era completamente ridículo. Eu, por outro lado, estava me apaixonando pela vida no campo. Acordava cedo para alimentar as galinhas, ajudava a Dona Conceição na horta e passava as tardes lendo na varanda, admirando a vista das montanhas. Era uma paz que eu nunca havia experimentado. Eduardo parecia um peixe fora d'água. Reclamava do barulho dos galos de manhã, torcia o nariz para a comida caseira de Dona Conceição e passava a maior parte do tempo trancado em seu quarto, trabalhando no notebook. "Ele não tem jeito mesmo", comentou Dona Conceição uma tarde, enquanto descascávamos batatas para o jantar. "Mas sabe, Dona Helena, às vezes as pessoas são diferentes do que parecem. Dona Conceição, eu conheço Eduardo há 15 anos. Ele é exatamente o que parece, arrogante e antipático." Ela sorriu de um jeito misterioso. "Se a senhora diz... Mas já reparou que ele nunca recebe visitas? Nunca fala ao telefone com ninguém? Nem família, nem amigos." Era verdade. Eduardo vivia isolado, mesmo aqui na fazenda. Sempre que eu tentava puxar conversa sobre sua família, ou sobre como havia descoberto ser parente da tia Eulália, ele mudava de assunto ou simplesmente se retirava. Foi na 3ª semana que aconteceu algo estranho. Eu havia acordado no meio da noite porque uma tempestade forte havia começado, com trovões que pareciam abalar a casa inteira. Levantei para fechar a janela do meu quarto e, ao passar pela sala, vi uma luz acesa na cozinha. Pensei que Dona Conceição havia descido para verificar se estava tudo bem, mas ela morava em uma casinha separada, do outro lado do terreiro. Curiosa e um pouco preocupada, fui até lá. Para minha surpresa, Eduardo estava sentado à mesa da cozinha, ainda de pijama, com vários papéis espalhados à sua frente. Parecia estar escrevendo algo à mão com uma caneta antiga. Quando me viu, rapidamente juntou os papéis contra o peito, como uma criança escondendo uma travessura. "O que você está fazendo acordada?" perguntou ele, claramente constrangido. "Poderia perguntar a mesma coisa", respondi. A tempestade me acordou. Ele assentiu, guardando os papéis em uma pasta. Eu também. Resolvi trabalhar um pouco, mas aqueles não pareciam documentos de trabalho. O papel tinha uma textura diferente, mais nobre, e Eduardo estava usando uma caneta tinteiro antiga, não um material comum de escritório. Além disso, por um breve momento, antes dele esconder tudo, pude perceber que a escrita tinha algo de artístico, quase caligráfico. "Eduardo",
disse eu, suavizando o tom. Está tudo bem? Você parece diferente ultimamente. Ele me olhou com uma expressão que nunca havia visto antes. Por um momento, a máscara de arrogância caiu e vi algo parecido com vulnerabilidade em seus olhos. Está tudo bem, Helena? Desculpe ter te acordado. E saiu da cozinha, deixando-me sozinha com minhas perguntas. Depois daquela noite, comecei a prestar mais atenção em Eduardo. Sem que ele percebesse, notei pequenas coisas que nunca havia reparado antes. Ele sempre acordava muito cedo, antes mesmo do sol nascer, e ficava na varanda apenas observando o amanhecer. Às vezes eu o via de longe, parado ali, com uma expressão pensativa e melancólica. Também percebi que ele havia começado a ajudar mais nas tarefas da fazenda. Não reclamava mais da comida de Dona Conceição e até mesmo trocar algumas de suas camisas sociais por roupas mais casuais. Continuávamos nos falando pouco, mas as discussões haviam diminuído. Uma tarde, enquanto eu regava a horta, Eduardo apareceu com uma enxada na mão. Precisa de ajuda? Perguntou sem me olhar nos olhos. Fiquei tão surpresa que quase derrubei o regador. Você quer ajudar na horta? Dona Conceição disse que as plantas precisam ser capinadas. Eu tenho tempo livre. Trabalhamos em silêncio por mais de 1 hora. Eduardo mostrou-se surpreendentemente habilidoso com a enxada, como se já tivesse feito aquilo antes. Quando terminamos, ele disse um simples "obrigado" e se retirou, deixando-me ainda mais confusa. Naquela noite, durante o jantar, Dona Conceição comentou: "Que bom ver vocês trabalhando juntos. Dona Eulália ficaria feliz." "A senhora conhecia bem minha tia?" Perguntei. Conhecia, sim. Ela era uma mulher muito especial. Sabia de tudo o que acontecia na vida das pessoas, mesmo das mais distantes. Dizia que a família era como uma árvore. Mesmo os galhos que parecem separados estão conectados pela mesma raiz. Eduardo estava quieto, mexendo na comida sem muito apetite. "E o senhor, Eduardo?" continuou Dona Conceição. "Como descobriu que era parente da Dona Eulália?" Ele levantou os olhos, parecendo desconfortável. "Foi uma descoberta recente. Muito recente. Engraçado", disse ela sorrindo. Porque ela falava do senhor há anos, Eduardo largou o garfo e olhou para ela com espanto. "Como assim?" Dona Eulália sempre dizia: "Conceição, aquele menino Eduardo está sofrendo sozinho. Um dia vou ajudá-lo a encontrar o caminho." O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Eduardo estava pálido e eu não sabia o que pensar. Como tia Eulália conhecia Eduardo há anos? E por que ele parecia tão abalado com essa informação? Foi numa madrugada de lua cheia, quase 1 mês depois da nossa chegada, que tudo mudou. Eu havia acordado por volta das 2 da manhã com sede. Ao descer para a cozinha, vi luz na biblioteca. Dessa vez, não hesitei em ir ver o que era. Eduardo estava sentado em uma poltrona antiga, cercado por livros e papéis. Mas não eram papéis de trabalho. Eram desenhos. Desenhos lindos, detalhados, artísticos. Havia esboços da fazenda, da paisagem, dos animais, até mesmo um retrato de Dona Conceição sorrindo. Ele estava tão concentrado que não me viu chegando. Observei por alguns minutos fascinada. Eduardo desenhava com uma delicadeza e um talento que jamais imaginei que ele possuísse. Cada traço era preciso, cada sombra cuidadosamente trabalhada. "Eduardo", sussurrei, para não assustá-lo. Ele pulou da cadeira, derrubando alguns desenhos no chão. "Helena, você..." gaguejou, tentando recolher os papéis. Mas era tarde demais. Eu já havia visto tudo. E havia mais. Entre os desenhos, reconheci alguns lugares de Belo Horizonte da nossa escola e até mesmo um esboço meu feito de memória, onde eu aparecia sorrindo de um jeito que nunca sorria para ele. "Você desenha", disse eu, ainda processando a descoberta. "Você desenha muito bem." Eduardo parou de recolher os papéis e me encarou. Seus olhos verdes brilhavam, mas não de raiva como de costume. Era outra coisa. Tristeza, talvez. Ou medo. "Ninguém sabe disso", disse ele finalmente. "Por quê?" Ele suspirou fundo e se sentou novamente na poltrona. Desta vez, me fazendo sinal para sentar na cadeira próxima. "Helena, tem muita coisa que você não sabe sobre mim, que ninguém sabe." E então, pela primeira vez em 15 anos de convivência, Eduardo começou a falar de verdade. "Quando eu era criança", começou Eduardo olhando para as mãos, "eu queria ser artista.
Desenhava o tempo todo, sonhava em estudar artes, talvez até mesmo ser pintor. Meus pais, bem, eles não apoiavam isso. Ele fez uma pausa, como se as palavras fossem difíceis de pronunciar. Meu pai era engenheiro, minha mãe professora de matemática. Para eles, arte não era profissão. Era coisa de vagabundo, como dizia meu pai. Quando completei 15 anos, eles descobriram meus cadernos de desenho e destruíram tudo. Disseram que eu ia me formar, arranjar um emprego decente e esquecer essas fantasias. Senti um aperto no coração. Imaginei Eduardo adolescente, vendo seus sonhos sendo literalmente jogados no lixo. Então me formei em letras, virei professor. Tentei ser o filho perfeito que eles queriam, mas nunca consegui parar de desenhar completamente. Faço isso em segredo há mais de 30 anos. Mas por que em segredo? Perguntei suavemente. Você é um adulto, pode fazer o que quiser. Eduardo sorriu, mas era um sorriso triste. Velhos hábitos e talvez medo. Medo de que realmente não seja bom o suficiente, de que meus pais estivessem certos. Peguei um dos desenhos do chão. Era a vista da nossa varanda ao amanhecer, com detalhes tão perfeitos que parecia uma fotografia. Eduardo, isso é magnífico. Você tem um talento extraordinário. Ele corou como um menino. Você realmente acha? Acho, tenho certeza. Mas ainda não entendo. Como você soube da tia Eulália? Eduardo respirou fundo. 3 anos atrás eu estava passando por um momento muito difícil. Meus pais haviam falecido com poucos meses de diferença. Eu estava completamente sozinho, questionando toda a minha vida. Um dia, recebi uma carta. Era de Dona Eulália. Uma carta? Ela dizia que era minha tia-avó por parte de mãe e que sabia que eu estava sofrendo. Convidava-me para visitar a fazenda quando eu quisesse. Dizia que tinha certeza de que eu encontraria paz aqui. E você veio? Vim sim. Passei uma semana aqui, no meio das minhas férias escolares. Dona Eulália era especial. Ela viu meus desenhos e me encorajou a continuar. Foi ela quem me deu essas canetas especiais, esses papéis. Dizia que eu tinha um dom e que era pecado desperdiçá-lo. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. Por isso você voltou outras vezes? Todo ano, nas férias. Era meu refúgio. Dona Eulália nunca me julgou, nunca me disse para ser diferente do que eu era. E pouco antes de morrer, ela me mandou uma última carta. Eduardo se levantou e foi até uma gaveta, de onde tirou um envelope amarelado. Ela dizia que estava deixando a fazenda para mim e para uma sobrinha chamada Helena Santos. Disse que nós dois precisávamos um do outro, mesmo não sabendo ainda. Minha cabeça estava girando. Ela nos conhecia a ambos? Aparentemente sim. Na carta ela escreveu: Eduardo, você precisa aprender a confiar nas pessoas e a mostrar quem você realmente é. E Helena precisa aprender a ver além das primeiras impressões. Vocês vão se ajudar mutuamente. Ficamos conversando até o amanhecer. Eduardo me contou mais sobre sua infância solitária, sobre como havia se tornado uma pessoa fechada e defensiva para se proteger. Explicou que sua arrogância na escola era uma máscara para esconder sua insegurança e seu medo de rejeição. Quando você chegou na escola, disse ele, vi como você era querida pelos alunos, como tinha facilidade para se relacionar com todo mundo. Acho que senti inveja e acabei agindo como um idiota. Eduardo, eu também não fui exatamente simpática com você. Tinha todos os motivos. Fui cruel várias vezes. Quando o sol nasceu pintando o céu de rosa e dourado, estávamos sentados na varanda em um silêncio confortável. Eduardo havia me mostrado vários de seus desenhos e eu estava impressionada com seu talento. Sabe, disse eu, você deveria expor esses trabalhos. São realmente excepcionais, ele balançou a cabeça. Nunca conseguiria. Por que não? O que tem a perder? Tudo. Minha reputação, meu emprego, se as pessoas acharem que sou diferente demais. Eduardo, você está aposentado há 6 meses, lembra? E mesmo que não estivesse, ser artista não é crime. Ele riu pela primeira vez desde que nos conhecemos. Um riso genuíno que transformou completamente seu rosto. Você tem razão. Acho que passei tanto tempo me escondendo que esqueci como é viver de verdade. Nas semanas seguintes, nossa convivência mudou completamente. Eduardo continuou desenhando, mas agora sem se esconder. Às vezes eu me sentava ao lado dele e ficávamos conversando enquanto ele trabalhava.
Descobri que ele tinha um senso de humor sutil e inteligente, e que sabia muito sobre arte, literatura e música. Começamos a cozinhar juntos, a cuidar da horta em parceria, a fazer longas caminhadas pelas trilhas da fazenda. Eduardo me contava histórias da região que havia aprendido com Dona Eulália, e eu compartilhava minhas experiências como professora. Sabe, disse ele uma tarde, enquanto pintávamos a cerca dos fundos, eu nunca pensei que me sentiria em casa em algum lugar. E agora se sente. Aqui sim, e, com você, senti meu coração acelerar. Nas últimas semanas, havia começado a ver Eduardo com outros olhos. Não era mais o homem arrogante que eu conhecia. Era alguém sensível, talentoso, gentil. Alguém que havia construído muros ao seu redor por medo, mas que estava finalmente disposto a derrubá-los. Helena, disse ele, largando o pincel. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Você acha que, quando os 6 meses terminarem, você acha que poderíamos continuar morando aqui? Juntos? Meu coração disparou. Será que estava ouvindo direito? Você quer dizer... Quero dizer que me apaixonei por você e por esta vida. E não consigo imaginar voltar para a cidade, para a solidão, não depois de ter descoberto como é ser feliz. Eu não soube o que responder naquele momento. Eduardo havia acabado de confessar que estava apaixonado por mim e eu estava em choque. Durante 15 anos esse homem havia sido meu maior inimigo. Como era possível que agora? Mas quando olhei em seus olhos verdes, vi apenas sinceridade e vulnerabilidade. O Eduardo arrogante e irritante havia desaparecido, deixando no lugar um homem gentil, sensível e apaixonado. Eduardo, disse eu. Finalmente, eu preciso de tempo para pensar. Ele assentiu, respeitoso. Claro, desculpe se fui precipitado. Naquela noite, deitada em minha cama, fiquei pensando em tudo que havia acontecido. Como meus sentimentos haviam mudado tanto em tão pouco tempo. Quando havia parado de vê-lo como inimigo e começado a vê-lo como... O quê? Um amigo? Mais que isso. Lembrei-me da conversa com Dona Conceição na semana anterior. Ela havia dito algo sobre pessoas serem diferentes do que parecem. E sobre Dona Eulália, sempre soubei que Eduardo estava sofrendo sozinho. Nossa tia-avó havia planejado tudo isso. Ela havia percebido que éramos 2 pessoas solitárias, machucadas pela vida, e que poderíamos nos curar mutuamente. Que inteligente ela havia sido. Quando acordei na manhã seguinte, já sabia qual seria a minha resposta. Encontrei Eduardo na cozinha tomando café com cara de poucos amigos. Ele parecia ter dormido mal e havia voltado um pouco de sua antiga atitude defensiva. Bom dia, disse ele. Formal demais. Eduardo, precisamos conversar. Ele suspirou. Helena, se vai me dizer que foi tudo um engano, que você não sente nada por mim, por favor, seja direta. Eu entendo. Sentei-me à sua frente e peguei suas mãos. Na verdade, vim dizer que você estava certo. Ele me olhou, confuso. Como assim? Dona Eulália sabia exatamente o que estava fazendo quando nos colocou juntos aqui. Ela sabia que precisávamos um do outro. Você precisava aprender a se abrir, a confiar nas pessoas. E eu precisava aprender a ver além das aparências, a não julgar tão rapidamente. Eduardo começou a sorrir, mas ainda parecia hesitante. E o que isso significa? Significa que sim, eu quero ficar aqui com você. Não apenas pelos 6 meses restantes, mas para sempre, se você quiser. O sorriso dele se alargou até se tornar radiante. Você tem certeza? Absoluta. Eduardo, eu também me apaixonei. Por você, por esta vida, por quem eu me tornei quando estou aqui. Não quero mais voltar para a cidade, para a solidão. Ele se levantou, deu a volta na mesa e me abraçou forte. Eu te amo. Helena, eu também te amo, Eduardo. E nos beijamos ali mesmo, na cozinha da Fazenda Santa Maria, enquanto Dona Conceição aparecia na porta, sorria e discretamente voltava para seus afazeres, murmurando algo sobre Dona Eulália sabia de tudo. 1 ano se passou desde que Eduardo e eu chegamos à Fazenda Santa Maria. Os 6 meses obrigatórios terminaram há tempos, mas nem cogitamos sair daqui. Esta é nossa casa agora. Eduardo finalmente teve coragem de expor seus desenhos. Fizemos uma pequena exposição na cidade mais próxima e foi um sucesso absoluto. Várias pessoas encomendaram retratos e paisagens. E ele está ganhando uma boa renda como artista. Mais importante que isso, ele está feliz, realizado,
fazendo aquilo que sempre sonhou. Eu descobri uma nova paixão, a agricultura orgânica. Nossa horta cresceu e agora vendemos verduras e legumes na feira da cidade. Também estou escrevendo um livro sobre educação rural, baseado em minhas experiências aqui. Dona Conceição continua conosco e agora é mais como uma mãe para nós dois. Ela sempre soube que daríamos certo juntos, mesmo quando nós não sabíamos. Hoje, enquanto regamos a horta juntos no final da tarde, Eduardo para de repente e me abraça por trás. No que está pensando? Pergunto. Em como a vida é engraçada. Há 1 ano, você era a pessoa que eu mais evitava no mundo. Hoje, é a pessoa sem a qual não consigo viver. Dona Eulália era mesmo muito sábia, digo, encostando-me em seu peito. Era, obrigada. Tia Eulália. Ele sussurra para o céu. E eu sei que, onde quer que ela esteja, nossa querida tia-avó está sorrindo, satisfeita por ter conseguido juntar 2 metades que não sabiam que estavam procurando uma pela outra. Às vezes, as maiores bênçãos da vida vêm disfarçadas dos maiores problemas. E às vezes, nosso maior inimigo pode ser, na verdade, nosso grande amor, esperando para ser descoberto. Fim.